Camaradrags! Beijinhos longos e prósperos. Eu sou Dimitra Vulcana e o tema de hoje é 3 filmes para a gente entender a desgraça do capitalismo e um toque de crítica marxista. Doutora Drag! Pra gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seu e suas camaradrags. Me sigam em todas as redes, que é Dimitra Vulcana. Ouça o nosso podcast Doutora Drag. Apoie o nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag ou PicPay, Dimitra Vulcana, ou Pix pra gata aqui, doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga os custos pra manter o nosso canal e a gente não está conseguindo. Então me ajude a te ajudar, tá bom? Vamos lá. Segura que tem spoiler. E eu vou começar por Eles Vivem, pois é um filme que é a cara das brincadeiras que a gente faz aqui no canal e é a inspiração que eu usei pra fazer com vocês, camaradrags, né, sobre colocar as lentes do materialismo histórico dialético. Pois bem, Eles Vivem é um filme bem interessante que um cara descobre que, na verdade, a classe dominante é composta de alienígenas. Só que ninguém consegue perceber isso. Esses alienígenas, eles estão ali o tempo todo escondendo sua aparência e manipulando as pessoas para gastar dinheiro, criar e aceitar o status quo com mensagens subliminares nos meios de comunicação. Consuma, veja a TV, durma, submeta-se. No filme, inclusive, tem um grupo revolucionário que distribui esses óculos especiais. Esses óculos que fazem com que as pessoas percebam a farsa da classe dominante. Ou seja, é uma ótima metáfora sobre a consciência de classe. Esse filme, ele é de 88, mas até pouco tempo atrás, e vale a pena assistirem, tava lá na Netflix. E tem no YouTube também, que eu vou deixar aqui um card pra vocês, ok? Qual é o problema? Agora, passemos para esse filme que pra mim é muito interessante, um pouquinho engraçado e um pouquinho triste ao mesmo tempo, que é Adeus Laine. Sie liegt seit Monaten im Koma. Die Mauer ist weg. Camaradrags, esse filme, ele é interessante, pois o que mais me impressionou é como a neoliberalização da vida muda todas as formas de reprodução da vida, que é vendido como sucesso no capitalismo, como os fast foods, etc. Isso acaba sendo novas formas de explorar o trabalhador. O filme conta a história do Alexander, né? Ele, sua irmã e sua mãe vivem no lado oriental da Alemanha socialista até o muro cair. No dia que o muro caiu, sua mãe passou mal no meio lá dos protestos e entrou em coma. E no tempo que ela ficou em coma, a vida foi mudando. Por exemplo, a irmã do protagonista começa a trabalhar no Burger King. Inicialmente, a ideia e a aparência é de inovação. Os móveis de todos os vizinhos são trocados por móveis modernos do lado ocidental. Só que o que tem um gostinho de modernidade é apenas consumismo, obsolescência programada e também começa a revelar um cenário devastador nas vidas das pessoas. No filme, por exemplo, volta e meia aparece um senhorzinho que se destaca. Só que agora ele é um idoso que vive sem emprego, sem previdência, sem suporte algum. Os laços coletivos e de solidariedade, de reprodução da vida, foram cortados e agora é cada um por si. Lembrei inclusive da Thatcher, né, sobre não existe essa coisa de sociedade, existem indivíduos, homens e mulheres, e existem famílias. Enfim, o neoliberalismo e o capitalismo, ele vai ceifando todos os laços de solidariedade. Tem até uma cena do filme em que o diretor da escola, ele é afastado porque ele estava tendo problema com o alcoolismo, e ele tem que lidar com isso de uma forma isolada. Ele não é assistido pela vizinhança e ele seria assistido pela vizinhança. E como a gente poderia ver no passado socialista. A mãe do personagem, por exemplo, não sabe que o muro caiu. E enquanto ela estava ali em coma, a trama toda do filme, e ela acorda, né, é eles tentando esconder dela que não existe mais União Soviética. E tem cenas que são lindas, como quando os velhos do bairro vão visitar a mãe doente do Alexander, e eles têm um prazer enorme e conversam com ela, pois isso lembra pra eles o passado da União Soviética. E eles tinham que fingir ainda que era a União Soviética. Tem até uma cena assim, ó, que o busto do Lenin tá passando, que eles estão arrancando, e a mãe vê e eles tentam esconder, por exemplo. Às vezes, o filme nos leva a ver que é uma crítica ao socialismo, mas tudo que mostra é a
degradação que ele faz, que o capitalismo faz nas relações e nas vidas das pessoas. Um exemplo claro é uma cena que o filho está mega cansado depois de um dia de trabalho e a mãe estranha, pois antes ele sempre chegava disposto do trabalho. O que mostra, inclusive, que como no capitalismo a exploração é maior, a alienação do sujeito, a reificação. Então, enfim, vale a pena vocês assistirem. E se a gente sai das cenas impactantes e da vida das pessoas após a queda do Muro de Berlim e esses avanços nefastos do capitalismo, a gente chega em Eu, Daniel Blake, em que ele mostra mais mazelas ainda do capitalismo, a reificação dos sujeitos, no trato com as relações e de como as pessoas, inclusive, se tornam descartáveis, corpos descartáveis, né? Basta ser idoso, uma doença crônica, uma deficiência, enfim. Basicamente, Daniel é uma pessoa que está presa nas burocracias e tecnologia deste tempo neoliberal. Ele sofreu um ataque cardíaco e os médicos recomendaram a ele não voltar a mais trabalhar. Mas a assistência às pessoas no capitalismo, ela é deplorável. Tem uma cena que eu vou colocar pra vocês, que eu me emociono, que é assim, o ápice do filme, que é quando ele se revolta, né, ficar de passando de setor em setor contra esse sistema e ele começa a pichar a parede da reparticipação, onde nunca os documentos e os papéis e os auxílios davam certo. E ele tava passando fome já. Aquela burocracia que nunca resolve o problema levou ele numa situação assim de extrema necessidade. Ele conheceu outras pessoas assim também. Ao fim, Daniel vai escrever uma carta que nos deixa todos emocionados e eu não vou falar muito sobre isso. Enfim, camaradrags, assistam aos vídeos e comentem aqui o que ou se vocês assistiram, inclusive, comentem aqui o que vocês acharam. Beijinhos longos e prósperos e eu espero que vocês tenham gostado. E lógico, né, que antes de dar o tchau, aproveitem, entrem no nosso grupo de estudo organizado no Telegram, t.me/doutora drag, no Discord também, e os nossos links estão todos aqui abaixo. Saibam que a gente também está streamando lá na rede ao lado, e se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ir em apoia.se/doutora drag, o nosso Pix é doutoradrag@gmail.com e o nosso PicPay é Dimitra Vulcana. É isso, beijinho, bye!